Gente, é o seguinte, eu tô meio fora aqui, né? Mas eu tô aqui de volta e eu meio que resolvi fazer alguma coisa, né? Tipo, relacionada a esse tema que eu estudo, sou apaixonada, estudo e, se for coerente para minha faculdade mental condutora de vida, questionar, fazer essa tal faculdade da qual Schopenhauer escreveu um livro chamado Filosofia Universitária e é maravilhoso porque as questões, né, inclusive Thomas de Aquino, ele fala que os filósofos, os acadêmicos, né, eles querem possuir uma verdade, por isso é que esse desejo de possessão, de querer possuir alguma coisa, né, que nos pertence, é que foge meio que esse caminho para a própria filosofia, tá entendendo? Então, uma vez que filosofia ela é uma coisa prática, porque ela, ao mesmo tempo, se você pegar assim, no período homérico, aí pré-homérico, é onde, né, todas as... E se não sabe bem se Homero existiu, né? Mas conta-se no livro, né, que Homero eram três, né? Tipo, isso mais talvez para simbolizar, né? Que o que é a contação de histórias, tá entendendo? Porque foi assim, a coisa caminhando de boca em boca, né? Até chegar ao que é, assim, tá entendendo? Não, não. Então tomou essa proporção, tá entendendo? Então tudo que a gente sabe em relação à história, tipo, foi se dividido em período, né? Então Santo Tomás de Aquino, ele nasceu 300 depois de Cristo, né? Da nossa era mesmo, e faleceu 400 depois de Cristo da nossa era. E conta-se que o resto de Santo Tomás de Aquino ainda está, que ele faleceu na Itália, né? Mas foi pelo bispo, padre, né? Tanto escolheram colocar ele dentro, né? Que foi fugiram para ele tirar. Então colocaram na igreja, né? Se não me engano, no Vaticano. Então tá lá. Caraca, séculos e séculos e séculos tá lá o cadáver de Santo Agostinho, né? E de Santa Mônica, que era uma religiosa, assim, que era mãe de Santo Agostinho. Então, lendo Santo Tomás de Aquino, né, ele é uma coisa mais de, de revelação, tanto que toda a vida dele se baseia nessa experiência, né, que ele vivia antes, tal, nessa, digamos, na luxúria, nas cobiças, digamos. Aí, de repente, certo momento, ele tem esse vazio, aí cai a procurar, né, pediu ajuda à sua mãe, tal, que já era religiosa, mas foi com Cícero, né, o livro de Hortêncio, de Cícero, né, que ele veio a, tipo, meio que transformar, né, e leu algumas coisas relacionadas à filosofia platônica, ao Platão, né, da qual o mundo das ideias, né, o mundo inteligível, onde a gente está aqui, tudo é uma cópia do mundo das ideias e quando a gente morrer, vai voltar para lá. E o Santo Agostinho não, ele diz que essa coisa, tudo, no mundo das ideias, tanto aqui, tudo está em Deus. A gente conhecer as coisas, né, os sentidos, para chegar nesse conhecimento, ou, né, tipo, de Deus, né, porque é mais uma revelação, enquanto ele, tipo, a religião, que ela agarra, a religião alimenta a filosofia, né, a filosofia alimenta a religião, né, como Thomas de Aquino não fala, né, que tem a filosofia de Aristóteles, né, então isso vê-se estudando, né, a história da filosofia, vê-se na era helenística, teve toda aquela coisa aí teve a proibição de Justiniano, né, Justiniano que tipo, proibiu as práticas pagãs, paganistas daquele tempo. E sendo proibido as práticas paganistas, né? Tipo, isso não quer dizer que, de fato, as práticas paganistas, elas por si, elas se extinguiram, né?
porque veio aí com um Plotino, tá entendendo? Que era, mas não quer dizer que veio se fidando, tá entendendo? Quando Justiniano botou fim ali, aí era aquele tempo que a Roma, né, a Roma antiga foi obrigada, porque tinha muito judeu, né, então foi obrigada a seguir o próprio catolicismo ali da época, sabe? O próprio Santo Agostinho já chegou a dizer isso, tá entendendo? Que para a Pax, para consolidar a Pax Romana, né, você teria sim que, que aceitar o cristianismo como uma religião do Império Romano, tá entendendo? Mas, assim, no livro, no livro A Vida Feliz de Santo Tomás de Aquino, é onde é um banquete, né? Ele reúne uns dos amigos íntimos, muito íntimos, né? O irmão, a mãe, para discutir, né? O que seria o que levaria à felicidade, né? Então, daí ele cai dizendo, né? Tipo, uma conversa no diálogo, né? Tipo, se não me engano, durou 3 dias, né? Então, tipo, então, se no aniversário dele, né? Da qual vem discutindo o que seria a felicidade, esses assuntos, né? Tipo, filosofia, assim, tipo. E no livro ele aborda, né? O que é sabedoria, o que é o precisar de algo material traz a felicidade. Ahn, não, não traz a felicidade, né? Mas, tipo, mas o não precisar de algo material traz a felicidade, não, não traz a felicidade. Então então ele chegou a um que é adequar nossos desejos, né, a querer aquilo que está sobre ao nosso alcance, tá entendendo? Então, tanto aquele que tem e é feliz, tem coisas materiais, e não quer ter, ele é infeliz, porque, né, tipo, o sábio, ele mesmo tendo poucos recursos, ele não deixa de tirar um proveito disso, né? Então, e os que têm, né, e os que têm, e e acha que não precisa de nada, eles podem dizer que já que aí a gente acha, né, que a felicidade só é uma coisa que parte de dentro, né, uma parte de dentro do ser humano, não uma coisa tipo né, porque aí tá para se isso tá nesse caminho, nessa linha tênue, né, nesse caminho tênue para chegar até, né, a sabedoria. E uma vez que não deve-se procurar Deus como se sempre estivesse procurando, nunca tivesse de fato, achei, não, uma vez que a vida própria é realmente uma procura, né? Então ele inicia no livro, né? Tipo, aqui é um livro bem de 43 páginas por aí. Então ele menciona no livro, né, que as adversidades, né, tipo, da onde em um mar e da qual ele precisa se agarrar em um porto mais seguro, né? Porque as pessoas chamam de diversidade, eles chamam de aquilo de uma oportunidade para, sabe, para para autoconhecimento, para trabalhar no cérebro, assim. Porque o problema não é como que você passa, né? O problema é como você enfrenta essas dificuldades. Então ele foi ver tudo isso bom, entendeu? Tudo se assemelha muito com o estoicismo, né? Se pegar o Marco Aurélio aí com o cristianismo, se assemelha muito. Valeu.